luxo, na Zona Sul aqui de Londrina. São imagens ao vivo do local, o Léo já está lá para contar detalhes para a gente, a polícia no local, é muito próximo ao local onde dias atrás foi encontrado o corpo de uma outra mulher. Leonardo Perisson, é claro que é cedo para a gente dizer se é um crime ou não, mas repito, possibilidade de morte natural, com o corpo sendo encontrado, à margem da via aí, na zona rural, num ponto que não tem câmeras, não tem nada. A possibilidade de uma morte natural é praticamente zero. Detalha para mim como é que esse corpo foi encontrado, quem é que visualizou esse corpo aí, chamou a polícia. Fique à vontade para trazer as informações, Léo. Notícia ao vivo, notícia urgente aqui no BG. Boa tarde, Juliano. Boa tarde para você que acompanha o Balanço Geral. Pois é, Juliano, nós viemos aqui para o final da rua Alcides Turini, logo após os condomínios de luxo, onde um corpo que provavelmente seja de uma mulher foi encontrado por uma pessoa que passava por aqui, sentiu o odor, sentiu o cheiro do avançado estado de decomposição e acionou as forças de segurança, acionou a Polícia Militar. Quem está conosco aqui agora, Juliano, para detalhar um pouco mais sobre essa situação, é o capitão Castro, que prontamente veio com a equipe para cá e já tem algum conhecimento em relação a esse caso, né, capitão? Porque chama bastante atenção, porque é uma região de condomínios de luxo e alguns dias atrás já foi possível também encontrar um outro cadáver que estava nessa região. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Juliano. Alguém estava passando aqui, um trabalhador, na estrada, acabou sentindo um mau odor e foi verificado o que se tratava. E logo do lado da estrada, ele acabou encontrando um cadáver. Há indícios que se trate de um corpo de uma mulher. Já está sem o pé. Porque está em avançado estado de putrefação ou decomposição, é difícil fazer qualquer tipo de afirmação, né? Ninguém mexeu no corpo, estamos aguardando a chegada da Polícia Científica para que possa verificar se tem algum documento e realmente constate se se trata de uma mulher e se tem até mesmo documentação ou vestígios ou indícios de violência que possam dar uma direção para a Polícia Civil investigar para ver se trata de um crime de homicídio, por exemplo. Mas não descartamos a hipótese de que se trate de um atropelamento. Aqui é muito frequente pessoas virem de chácaras, embriagadas, passam por aqui, ou até mesmo pessoas distraídas, porque a estrada é bem estreita e devido à escuridão aqui, existe essa possibilidade de uma pessoa ser atropelada e uma pessoa não ter percebido, ou até mesmo com más intenções de se eximir das responsabilidades, abandonar o corpo aqui e porque caiu na mata, acaba passando despercebido. Há também a possibilidade de ter sofrido uma violência aqui ou do corpo ter sido desovado e ainda mais, pode ser que a pessoa possa ter sofrido um mal súbito, problemas de saúde e ter caído ali e morrido. O local é bastante distante da civilização, aqui vamos dizer assim, de comunidades, né, de casas, portanto, quem passa aqui geralmente são carros. Mas pessoas também fazem caminhadas aqui e outras pessoas fazem um ciclismo. Vários grupos passam aqui pela região. Então a gente não pode fazer qualquer tipo de afirmação se trata de um crime de violência, de um homicídio. Portanto, a população pode ficar tranquila, a gente não pode fazer qualquer tipo de afirmação e sofrer aí essas emoções de medo. O outro crime, outro cadáver que foi encontrado aqui, também a gente não pode fazer que tenha algum tipo de relação. Então não há uma conexão nesse primeiro momento. Então atenção à população, se alguém tem informação, se alguém sabe, se principalmente tem algum parente desaparecido aí, que é conhecido, familiar ou amigo, deve procurar o Instituto Médico Legal a partir da tarde para tentar fazer o reconhecimento pelas vestes. Com sorte, o corpo vai estar portando alguma documentação e já vai facilitar entrar em contato com a família e trazer essa triste informação, né, de que a pessoa desaparecida acabou sendo encontrada. Pelos indícios, já faz muito tempo que o corpo está aqui no local e os animais já estavam até comendo as partes. O pé já não está aqui neste corpo. Aqui no local tem uma entradinha para o que será, a princípio, no futuro, um condomínio. Trabalhadores acabam usando esse espaço aqui. Isso chama atenção, né? Que existe certa movimentação de pessoas aqui no local, mas interessante que ninguém havia percebido o cadáver. Foi somente uma pessoa que estava passando, fazendo uma caminhada, indo para o trabalho, acabou localizando
localizando o corpo e acionou a polícia militar. Capitão, o que chama mais atenção, como realmente o senhor coloca, até mesmo não sendo de fluxo muito grande de pessoas, mas que passam motoristas e passageiros aqui frequentemente, até porque a Alcides Turini tem um movimento muito intenso e as chácaras levam as pessoas lá também. Não perceber e esperar realmente este odor que chamou a atenção é o que deixa essa história ainda mais dramática, ainda mais complicada. Exatamente. Quanto mais passa o tempo, mais prejudicial é para que as pessoas consigam, então, fazer o trabalho de identificação e até mesmo as investigações. O local tem grande movimentação de carro, ó. Quem está aqui está vendo o grande fluxo de carros que vem, que sobe e que desce, em grande parte devido aos condomínios que está aqui na sequência. Outra questão também é que existem muitas pessoas que fazem caminhada devido à tranquilidade. Existe segurança aqui nesse espaço, né? E as pessoas vêm fazer o ciclismo em grupo, vêm fazer corridas e ninguém havia percebido, porque de carro seria impossível, porque o corpo estava na beira da estrada, mas dentro dessa mata que já estava fechada e encobrindo esse corpo. Foi somente pelo cheiro é que o rapaz conseguiu aí fazer a identificação. Se ele não tivesse desconfiado, tivesse acreditado que se tratava de um animal, né? Este corpo permaneceria por muito mais tempo e somente quando fosse feita uma limpeza aqui nessa mata é que possivelmente iriam identificar somente a ossada. Capitão, muito obrigado pela participação do senhor, também pelo pronto atendimento aqui da Polícia Militar, Juliano. O que deixa essa situação ainda mais dramática de ser vivenciada, é justamente isso. Muito próximo a Alcides Turini, muito próximo do movimento dos carros, nós podemos perceber que os carros passam muito próximo à mata. E esse corpo apenas foi encontrado por conta do forte odor que foi sentido por esse trabalhador. E agora a Polícia Militar e Polícia Científica se reúnem no local para as diligências necessárias em relação a, infelizmente, mais um óbito registrado na cidade de Londrina, que tem esse fim trágico, né? Justamente sem uma primeira orientação, uma primeira informação em relação a essa pessoa, que agora vai precisar ser identificada por meio de estudos científicos, Juliano. Ô, Léo, eu sei que você chegou, já começou a falar com o capitão Emerson Castro, perdão. Começou a rodar pelo local aí. Eu queria pedir para você, para circular com o nosso Marcelo Bonomini e até nos ajudar a entender o local exato para quem está vendo a gente. A referência que se tem aí é o posto Sun Lake. É o posto que fica aí na entrada do Royal Golf, de outros condomínios de luxo do extremo sul da cidade, bem atrás ali do Shopping Catuaí. Me mostra onde é que está o posto aí. Me mostra onde é que está exatamente o corpo, claro, mantendo uma distância que é necessária nesse momento e até para não chocar. Fica tranquilo, tá, meu amigo, minha amiga, você não vai ver imagem forte aqui. Pode deixar a família inteira vendo a gente, que a gente toma esse cuidado aqui, tá? Mas fica à vontade para me dar essa localização para ajudar quem está em casa a entender. Muita gente conhece esse ponto, Léo, apenas aos finais de semana, quando vai para esses restaurantes rurais, para essa rota que a gente tem aí, caipira. Mas explica para a gente um pouquinho desse ponto exato aí, Léo, por favor. Tá certo, Juliano. Vamos pedir aqui para o Marcelo Bonomini, o nosso repórter cinematográfico, mostrar. Neste sentido que ele mostra agora, Juliano, e vou entrar aqui até para orientar melhor o nosso telespectador. Este é o sentido que leva ao posto, que leva também aos condomínios, que retorna então ao Shopping Catuaí e os demais empreendimentos que existem são conhecidos pelo londrinense. No sentido oposto, Juliano, volto aqui também para mostrar, é o que dá sentido às chácaras que o capitão Castro estava falando agora conosco, que muitas pessoas passam aos finais de semana e se dirigem para lá para eventos. Entre este trecho e em frente a esse novo empreendimento que está chegando agora, Juliano, está este cadáver, nesta região de mato que realmente agora encontra-se com um colonhão bastante alto, porém, com o tempo passando, realmente ele deveria ser menor e, mesmo assim, dificultou a visualização. Porque quando os carros passam, Juliano, dependendo do carro, seja ele alto ou baixo, mas dependendo do carro em que a pessoa está, é difícil visualizar aquela região de mato ali e o que, como esse que passa agora. É um carro grande, lá de dentro a pessoa pode até visualizar alguma coisa, mas em meio a essa mata fica difícil de se perceber algum detalhe. E muito próximo à pista, Juliano, é bastante próximo ao Alcides Turini aqui. Mesmo próximo, com esta altura de mato aqui, fica bastante difícil de ser visualizado. Inclusive, está aqui o carro também
do IML, que vai fazer daqui a pouco a retirada deste corpo. Mas, Juliano, é isso que chama mais atenção e, mais uma vez, deixa essa história bastante dramática, porque muito próximo à estrada, muito próximo à rua Alcides Turini e em frente ao empreendimento. As pessoas estão trabalhando aqui todos os dias e, mesmo assim, foi difícil de perceber. Por isso que o capitão Castro coloca, pode ter sido realmente uma situação de esse corpo ter sido deixado aqui? Pode, mas a possibilidade de um atropelamento, ó, nós estamos aqui à margem da rua e não existe calçamento. Então, para qualquer pessoa que caminha por esse lado aqui, Juliano, fica muito próximo à mata. Então, se aconteceu algum atropelamento, para essa pessoa cair ali e ser deixada, é uma possibilidade que existe. E é isso que deixa bastante triste. Independente das situações, Juliano, independente do que foi a razão dessa morte, é muito difícil entendermos como ela acontece e um ser humano, uma pessoa, é deixada à beira de uma rua, numa região erma, mas que tem movimento. O problema dela é a noite, que às vezes escura, demanda uma atenção também do poder público em relação a isso, mas deixa essa situação ainda mais triste, Juliano. Uma mulher, uma possível cadáver de mulher que foi encontrado com avançado estado de decomposição, Juliano. Esse ponto aí o Léo frisou bem, tá? Ali tem espaços de eventos, tem muitos lugares, como eu disse, esses restaurantes rurais. Então, assim, é um lugar que tem, ao contrário do restante da cidade, tem mais movimento no final de semana que ao longo dos dias úteis, tá? Então, assim, as pessoas vão para chácaras, para sítios que ficam ali no entorno. Então, aos finais de semana tem mais movimento. Agora, você pega aí, ô Léo, 6h30 da tarde, o povo começa a voltar no domingão, por exemplo, dessas chácaras, e isso aí fica deserto. Só que, em paralelo a isso, a gente tem a informação que o capitão Emerson Castro trouxe. Saber o tempo exato que esse corpo está ali vai ser um trabalho para a perícia, mas ele mesmo disse, não é coisa dos últimos dias, não é coisa desse final de semana. E olha, eu até me arrisco a dizer, cadê aquela imagem, Presuntinho? Por favor, divide a tela aqui. O Léo de um lado é aquela imagem de drone de 15, 20 dias atrás, quando um outro corpo de mulher foi encontrado ali. Eu me arrisco até a dizer, Léo, que a gente pode estar falando de dois corpos que foram jogados aí, que foram desovados aí, ao mesmo tempo. Porque se o capitão Emerson Castro fala, olha, infelizmente já estava ali, os bichos já estavam até em cima, eu não duvido nada que a gente esteja falando de dois casos que aconteceram simultaneamente lá 15 dias atrás, mas que só agora esse corpo foi encontrado. Dá até para imaginar isso, né? Exatamente, Juliano. É uma possibilidade que existe e que agora a investigação da Polícia Civil, da Polícia Militar e também da Polícia Científica poderão apontar para nós esta situação. Até porque, Juliano, é muito triste percebermos uma infeliz coincidência se não forem ligados esses casos, mas se forem, alguma situação que chama muito a atenção. Se forem realmente duas mulheres que vêm então do resultado dessa investigação e que seja comprovado que são dois cadáveres femininos, duas mulheres, chama a atenção para um caso, né, para casos em que mulheres possam estar sendo vítimas também de violência e com esse fim trágico, Juliano, muito triste, do corpo ser deixado em meio à mata. O Wesley Lemos esteve há dias atrás, como você muito bem coloca, Juliano, acompanhando o caso anterior, que foi muito próximo daqui, né, muito próximo a um outro condomínio de luxo aqui da região sul. E isso deixa ainda mais preocupante este caso. A Polícia Militar e a Polícia Civil, claro, seguem acompanhando essas duas situações, Juliano, para não permitir que, claro, isso comece a virar um hábito, se realmente é uma situação de crime contra a vida das mulheres, né? Mas, se for uma infeliz coincidência, Juliano, infelizmente, mais uma notícia que trazemos aqui que não gostaríamos, viu, Juliano? Com certeza. Léo, vou fazer o seguinte, vou liberar você para buscar mais detalhes aí, mas você fica no local, você volta comigo daqui a pouquinho, o trabalho da perícia técnica ainda vai acontecer, a polícia permanece por aí, a gente vai percebendo ali, eles fizeram o isolamento de parte da pista e os veículos vão passando até com uma certa dificuldade, tá? Já já o Léo volta com mais detalhes, não vou ficar enrolando você não, porque tem muita, mas muita informação aqui no BG, tá? E agora eu quero te perguntar o seguinte, você é daqueles que saem andando na rua e não tá nem aí pro seu celular, pro seu smartphone? Você é daqueles que vem andando aqui assim, ó,